O Haki é um dos principais poderes de One Piece, um poder que rivaliza com as Akuma no Mis e dito ser a única força que pode superar tudo. Apenas o poder do Haki pode conquistar o mundo. Já é de conhecimento geral que existem 3 tipos de Hakis, 2 que podem ser despertados e treinados, armamento e observação, e um que só aparece de 1 em milhões de pessoas, o Conquistador, o raro e mais poderoso tipo de Haki. Mas enfim, esse não é um vídeo explicando sobre como funciona cada tipo de Haki, mas sobre Haki. Em One Piece, existem vários momentos que o Haki não é citado por seus tipos, por suas formas de uso. Tem momentos que o Haki é citado de forma totalmente direta. O seu Haki ficou mais forte. Afastem-se. Alguém com um Haki poderoso está se aproximando. Acha que eu já não teria feito? O Haki deles é forte demais. Essas são algumas falas ditas para inimigos que foram reconhecidos não pelo forte armamento ou observação ou conquistador, mas pelo Haki. E ponto. E é sobre o Haki, especificamente Haki, que será o assunto desse vídeo. O poder da força de vontade. Vamos lá. O Haki é um poder que está presente em todos os seres vivos. Pode ser despertado e usado em 3 tipos. Tecnicamente, o Haki é o poder que usa de sua força de vontade para aplicar o armamento, observação e conquistador. Mas se o tipo do armamento consome de sua força de vontade, então o próprio conceito de Haki é a força de vontade, a determinação, sua energia espiritual. O Haki é como a força de sua mente, e é por isso que todos os seres vivos possuem Haki, por serem justamente criaturas vivas. Para facilitar o entendimento, sabem aqueles jogos de luta onde personagens têm suas barras de vida, barras de energia para lançar um especial, etc? Então, considerem uma barra que simboliza a força de vontade, uma barra de Haki. Pro resto desse vídeo, vocês podem chamar isso de Haki geral, a força de vontade ou barra de Haki mesmo. No fim, isso que é o Haki, a força de vontade presente em todas as pessoas. O Haki de armamento consome da própria força de vontade, para criar uma energia que pode ser usada como armadura para defesa ou ataque. Então, se você utiliza Haki de armamento de forma constante ou excessiva, vai acabar drenando de sua própria barra de Haki. É por isso que o Luffy não fica no Gear 4 por muito tempo, porque diferente de um uso convencional de armamento, onde você ativa e desativa a armadura, o Gear 4 basicamente deixa a armadura ligada constantemente para pressionar a borracha. Chega um ponto em que o armamento já está ligado por tanto tempo, já tá um gasto tão grande, que a barra de Haki do Luffy fica baixa. É o momento em que ele precisa soltar o ar dentro de seu corpo, parar de usar o armamento e descansar por uns 10 minutos. O tempo exato que Luffy afirma precisar para recuperar todo o seu Haki, pelo menos para usar o Gear 4 novamente. Em Onigashima tem uma cena onde, além de entrar no Gear 4, Luffy passa a colocar armamento avançado em seus golpes. O alto uso de armamento rapidamente encerra sua forma. Kaido só precisou resistir, enquanto Luffy utilizou tanta energia que bateu o recorde em esgotar sua barra de Haki. Com o Zoro, isso chega a ser até mais letal por conta da Enma, que usa o Haki de armamento contra a vontade do próprio dono. Segundo Zoro, em sua batalha contra King, a luta não poderia durar muito mais tempo, porque a espada acabaria o matando. E esses são só exemplos de esgotamento de Haki. Nos mostra que se sua barra de Haki ficar baixa, é preciso descansar e se recuperar, e se a barra de Haki zerar, sua própria vida também fica em risco. O seu Haki é totalmente atrelado à sua força vital. E claro, é possível sim entender e controlar os gastos de Haki. Como o Haki se trata de força de vontade, se sua força de vontade aumenta, seu Haki geral também aumenta e fica mais forte. É que nem fazer um power-up em sua barra de Haki. As formas conhecidas para aumentar bastante o seu Haki é treinamento físico extremo ou batalhas muito difíceis. Em treinamentos, Garp é um bom exemplo. Ele diz que se você treinar utilizando algum tipo de Haki, não é treinamento. Mas se você não usar Haki e de fato treinar arduamente, tanto sua força aumentará, como seu próprio Haki também aumentará, consequentemente fortalecendo até o tipo do armamento. E foi isso que o Kobe fez, treinou tanto que ficou com um Haki forte, e agora consegue desferir uma potência de energia destrutiva, semelhante ao próprio Garp, só por ter treinado múltiplas vezes mais que qualquer outro marinheiro. E esse é o incrível potencial da força de vontade. Já em batalhas, você também acaba levando o seu corpo e sua mente ao extremo, que no fim o faz ficar mais forte também.
Vimos isso com Zoro vs King, Luffy vs Katakuri e Luffy vs Kaido. Principalmente contra o Kaido, onde o Luffy teve um grande avanço em nível de poder. Saiu de um nível comandante para nível Yonkou. Durante uma batalha, por mais que esteja gastando bastante Haki, sua barra de Haki também cresce simultaneamente. Até porque você está muito determinado a vencer o adversário. Sua força de vontade vai crescendo cada vez mais e o próprio Haki geral também aumenta e fica mais forte. Como diz o Rayleigh, quanto mais forte for o inimigo, mais forte ficará o seu Haki. Há pouco tempo eu falei que treinamento físico pode também fortalecer a força do armamento, até avançar estágios, saindo de armamento básico para armamento avançado. Isso porque o Haki de armamento é justamente um Haki para combate físico. Se você fizer algum treinamento especial que envolva calma, meditação ou precisão, vai acabar melhorando seus sentidos, fortificando o Haki da observação. O Rayleigh diz que ao despertar o Haki, uma pessoa pode se inclinar a um tipo de Haki. Existem pessoas que lutam ou são mais como um brutamonte, e outras que são mais calmas, pacientes e focadas. Essas pessoas podem ter o Haki de armamento como seu Haki principal, ou a observação como o Haki principal. Isso pode se aplicar até mesmo com o Haki do Rei, pessoas que sempre estão almejando o topo, que têm as qualidades de um rei. Porém, existem pouquíssimas pessoas que conseguem ser proficientes nos 3 tipos de Haki, que é bastante difícil, mas não impossível. Diferente de usuários comuns, que ao batalhar aumentam sua barra de Haki e fortalecem seu tipo principal, com usuários proficientes, além de aumentar o Haki, acabam fortalecendo também todos os 3 tipos de Haki. É por isso que Luffy, Garp, Shanks e Kaido são tão fortes. A força de seus Hakis são baseados no próprio Haki total. Se a força de vontade sobe, todo o seu nível de poder aumenta. Detalhe que, diferente do armamento e observação, que podem ser treinados, o Haki do Rei não pode ser treinado. Armamento é combate físico, observação são seus sentidos. Já o Conquistador é o seu espírito, sua força é com base no próprio Haki geral. Então, se tratando de Haki do Rei, só com batalhas ou situações extremas para esse Haki ficar mais forte. Para o Conquistador ficar mais forte, precisa melhorar a si mesmo e fortalecer seu próprio espírito. Aumentar a força de vontade. E é por isso que o Haki do Rei de Luffy ficou tão poderoso. Kaido foi um monstro de adversário. Em One Piece, é como se cada oponente forte fosse um treino para também te deixar mais forte. Quando o Haki da observação é usado, se sente diretamente o Haki geral de uma pessoa. Através da observação, você pode medir a própria barra de Haki de alguém, avaliando a quantidade de força de vontade e entendendo o quão forte é um indivíduo. Se ele é fraco, se é muito forte e perigoso. E uma coisa interessante é que, se uma pessoa não souber usar Haki, ou mesmo nunca ter escutado sobre Haki, seu Haki geral ainda assim pode aumentar. Isso é visto no pré-time skip, com Barba Negra usando a observação para sentir o Haki de Luffy em Jaya, e depois medindo seu Haki em Impel Down novamente, afirmando que o Haki do Luffy ficou mais forte. Até porque após Jaya, Luffy enfrentou Enel, a CP9, Gekko Moria, até um pacifista em Sabaody. A diferença é que, por mais que o Haki geral aumente, a pessoa usaria sua força de vontade apenas para efeitos físicos, já que ela não conhece o poder do Haki, para de fato explorar todo o potencial, o poder oculto da vontade. O próprio Haki geral também é o responsável por anular os poderes de Akuma no Mi. O Trafalgar Law não conseguia mover Kaido e Big Mom de lugar porque a barra de Haki dos Yonkous é muito maior que o seu próprio. Ou seja, o que fazia Kaido e Big Mom serem imunes à cirurgia não era Haki do Rei, nem um Haki de armamento protegendo eles, mas suas próprias vontades absurdas, superiores à de Law. Tanto que mais tarde o Law aprendeu sobre isso e fez a mesma aplicação contra Doc Ki, usando da pura força de vontade para reverter os efeitos da fruta da doença. Ou seja, só pela força da mente. O seu Haki geral. Falando sobre Haki do Rei, pessoas que nascem com esse tipo de Haki já tendem a possuir uma barra de Haki maior que a de pessoas comuns, por terem as qualidades de um rei. Já nasceram para ser superiores de certo modo. Quando se utiliza Haki do Rei, você usa de sua vontade, seu próprio Haki geral, para afetar o Haki geral dos inimigos. Ou seja, descarregando a força de vontade dos outros, impactando suas mentes. Porém, se alguém tiver uma quantidade de força de vontade semelhante, igual ou superior, não será muito efetivo, por mais que o alvo ainda sinta uma pressão sendo aplicada.
No fim, a lógica de um haki do rei é usuários com grandes barras de haki derrubando pessoas com barras de haki menores. Uma vontade maior intimidando ou desmaiando forças de vontade menores. Assim acontece com os poderes de frutas. Se seu haki for maior que o do inimigo, você não será afetado por efeitos constantes de Akuma no Mi, como Lau fez, tendo um haki superior ao do próprio Dokki, quebrando o efeito da doença. Anteriormente, eu falei sobre o esgotamento do haki, tendo como exemplo Luffy, que ao ficar como nível baixo de haki, se dá 10 minutos para recuperar todo o seu haki geral. Só que mesmo que sua barra de haki esteja em estado crítico, ainda é possível sim utilizar um tipo de haki, como Don Chinjiao, que mesmo derrotado ainda estava com o armamento ligado, e Luffy, que desmaiado foi capaz de utilizar o Conquistador. Mesmo estando inconsciente, sua força de vontade ainda era maior que a dos capangas de Kaido. Então, no fim, você só para de utilizar os tipos de haki quando de fato está morto e não possui mais força de vontade para gastar. O haki não é um poder infinito, mas a força de vontade pode crescer ilimitadamente. É pela força de vontade que se supera desafios, inimigos poderosos e só com ela que se conquista o mundo. Roger fez o que fez sem possuir uma Akuma no Mi. Por isso, somente o haki supera tudo.